Desde o mês passado, todos os recém-nascidos podem fazer gratuitamente o teste da orelhinha. O exame é para saber se o bebê não tem problema de audição. Se aparecer algum sinal de perda auditiva, saiba que o diagnóstico precoce é importante, porque ajuda na busca do tratamento certo para a criança. Imagine ouvir do médico o seguinte diagnóstico: seu filho tem problemas de audição. Medo, angústia, sofrimento são sentimentos muito comuns, mas muitas famílias estão conseguindo superar essa dificuldade graças a uma cirurgia que é capaz de devolver a audição e ainda auxiliar na fala. Quando ele nasceu, geralmente a criança chora, né? E eu fiquei desconfiada com aquele troço. Eu não sei se é coisa de mãe, de intuição. E ele não chorou. E foi pro quarto extremamente quieto, assim, não dava um choro. E quando chorava era muito baixinho, assim. Eu disse, esse guri tem uma coisa estranha. O instinto materno de Geraldine estava certo. Maurício nasceu com uma deficiência auditiva. O problema foi diagnosticado através do teste da orelhinha. O exame é muito simples. Um pequeno fone é colocado na parte externa do ouvido. Acoplado a um computador, o aparelho emite sons bem fraquinhos e recolhe as respostas que a orelha interna do bebê produz. A surdez de Maurício foi confirmada após o teste ser feito 3 vezes. Momento difícil para a família. Foi bem ruim, assim, muito ruim. O nosso chão, assim, caiu, né? A gente tinha aquela coisa assim, né? Ele nunca vai ouvir minha voz, né? A voz da mãe, a voz do pai, dos irmãos. Começou uma batalha em busca de informação. Primeiro, o Maurício usou um aparelho auditivo convencional, mas os resultados não foram bons. Ele continuava sem ouvir. Na verdade, ele criou o mundo dele, o mundo do silêncio, né? É que o Maurício tem surdez profunda nos 2 lados. As células que ficam na cóclea, parte do ouvido interno que recebe impulsos elétricos, estão danificadas, o que impede a transmissão desses impulsos para o nervo auditivo. Por isso, o som não chega ao cérebro. Em casos assim, os médicos indicam a colocação de um implante coclear. O implante é um dispositivo, né, eletrônico, composto por 2 componentes, né? O componente externo, que é o que fica na orelhinha, né, da criança, que fica coladinho aqui a antena, e a parte interna, que é a parte que é inserida os eletrodos dentro da cóclea, né? Ele tem a capacidade de transformar o som que nós escutamos em estímulo elétrico, né, dentro da cóclea, nos eletrodos. Esse estímulo, então, é conduzido por nervo auditivo, e o nervo auditivo, então, vai enviar as informações elétricas para o nosso córtex auditivo, que vai fazer, então, a decodificação dessa informação. Então, das palavras, dos sons que a gente escuta, de carro, buzina. O Maurício colocou o implante no lado direito em novembro do ano passado. Depois de um período de adaptação, os avanços começaram a aparecer. A partir do implante, eu comecei a notar que ele começou a reagir, sabe? Eu ouvia, tudo ele fazia assim pra nós, fazia assim pra nós ouvir, nós, o carro passando, tal coisa, sabe? Até a televisão, ele não prestava atenção na televisão. Eles começam diferenciando presença e ausência de som, depois começam a diferenciar o ritmo desse som, depois som grave e som agudo, começam a diferenciar os sons da natureza, por exemplo, cachorro latindo, barulho de carro, moto, né, porta batendo. Posteriormente começam a reconhecer a voz das pessoas diferentes e, finalmente, a entender aquilo que está sendo falado, né? E o top disso tudo é quando eles realmente começam a entender com telefone. Os nossos implantados, muito mais da metade deles fala telefone. E quem usa os aparelhos convencionais, praticamente é raro a gente ver algum desses pacientes que fala telefone. Mas para isso acontecer, o Maurício está passando por um longo e delicado processo de reabilitação com a ajuda da família e de uma fonoaudióloga. O meu trabalho é treinar essa criança, né, para que ela desenvolva essas habilidades auditivas e que perceba o som, né, que discrimine o som. É treinar, é um treino. Cocô, amor! Olha a porta da garagem, ó, baixando. Olha a porta. Ó, amor. Na verdade, descrever tudo que tu faz assim, né? Como se estivesse narrando uma história, né?
O objetivo de todo esse esforço é fazer a criança falar. Por isso é fundamental que o implante seja feito antes do 1º ano de idade. A própria portaria do SUS que norteia os pacientes que devem ir para a cirurgia ou não, já não permite que se faça cirurgia em pacientes com 7, 8 anos de idade que não têm linguagem oral, ou seja, aqueles que se comunicam só com gestos. Por quê? Porque o resultado final de reabilitação é muito pobre nesses pacientes. Como o Maurício fez a cirurgia ainda bebê, os primeiros resultados já podem ser percebidos, mesmo antes de colocar o implante no lado esquerdo. Tudo é sempre motivo de alegria, porque cada semana é uma palavra nova, uma palavra que tem que ser trabalhada para ser repetida, para ser, né, criado o link entre o que é e o que não é. Ainda é preciso percorrer um longo caminho. A reabilitação pode levar até 4 anos. Dá trabalho, mas ver o Maurício assim, feliz e sapeca, é um estímulo para continuar acreditando que o esforço vale a pena.